Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos comentários, já quase aí no finalzinho da obra Estude Viva. Mais especificadamente, no vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 37, que aqui tomamos a liberdade de intitular este vídeo, O Orador Espírita. Nesse capítulo encontram-se as seguintes mensagens: médiuns iniciantes de Emmanuel e algumas atitudes que o orador espírita deve evitar, de André Luiz. Além disso, os guias espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares: o Evangelho, capítulo 19, o item 10, a parábola da figueira que secou, e a pergunta de 798 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça as leituras, faça suas reflexões e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que estudo é esclarecimento, vamos estudar para esclarecer o nosso conhecimento e poder cada vez mais, através desses bálsamos de luz, evoluir e ser versões melhores de cada um de nós. Bom, como de costume, iniciando o nosso vídeo com os comentários da mensagem do Evangelho, do capítulo 19, a fé que transporta montanhas, o item 10, a parábola da figueira. Pessoal, essa parábola vem justamente a nos convidar a refletir sobre árvores e frutos. E a mensagem do Evangelho nos convida a fazer a seguinte analogia: médiuns, nada mais, nada menos do que são aqueles que medeiam e que têm a capacidade de entregar ao mundo belíssimos frutos sutis. Quando eu falo de frutos sutis, são de entregar luzes de um plano que não se encontra aqui. Quando eu falo que não se encontra aqui, é que a gente nunca vai conseguir achar ele no meio material. Estou falando de um plano sutil, aquele plano das ideias, aquele plano do sentimento, aquele plano espiritual. O médium, ele tem a capacidade de receber essas informações, de receber esses sinais e através da sua interpretação, da sua formação, ele consegue então entregar isso ao mundo. E a mensagem do Evangelho vem justamente então nos convidar a refletir que nos tempos atuais que nós estamos vivendo, que são tempos de renovação, que são tempos de colocarmos a nós vários questionamentos, de mudarmos a nós mesmos, convenhamos. Tecnologicamente falando, tivemos um avanço absurdo, mas e a evolução do coração? E a evolução pessoal? Será que temos seguido nessa mesma forma? Formamos tantos seres intelectualmente, mas será que formamos seres realmente no sentido moral? Temos buscado isso? E a mensagem do Evangelho nos fala que essas árvores, que são esses médiuns, são destinadas a fornecer um alimento espiritual a toda a humanidade. E uma prova bastante interessante dessa situação é que esses médiuns, eles aparecem em todos os lugares, em todas as classes sociais, com o rico, com o pobre, no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, em todo e qualquer lugar há, deixando evidenciadamente escancarado para a gente que todos são chamados, dando a ideia de justiça divina, dando a ideia de amor e de misericórdia, no seguinte sentido: nós vivemos numa época, pessoal, em que nós não vamos poder dizer o seguinte: eu não sabia disso, ninguém me falou isso, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Olha, pode ser até que a gente vire e fale assim: eu não tinha parado para pensar sobre isso. E é comum nós falarmos o seguinte: eu não tive tempo para isso. E aí, uma reflexão bastante interessante. Imagine, eu adoro esse exemplo. Imagine que você vai criar um bonequinho. Você cria um bonequinho, imagina um bonequinho, e você vai lá e dá um sopro de vida. E aquele bonequinho começa a andar, ele olha para ele olha para você, e aí ele vira e fala assim: quanto que eu vou ganhar? Onde que eu vou morar? O que eu vou fazer? Eu quero isso, eu quero aquilo. Você vai olhar pro bonequinho e falar: gente, mas espera aí, opa, volta aqui, bonequinho, deixa eu fazer de novo, defeito de fábrica. Lógico, uma piada e brincadeiras à parte, mas vocês concordam que a gente faz o mesmo?
que as perguntas fundamentais, essenciais, nós não questionamos? Quem eu sou? Quem é você? Por que você me criou? O que eu estou fazendo aqui? Entendem? E são questionamentos que nós deveríamos parar para refletir. E é muito comum nós ouvirmos o seguinte: eu não tive tempo. Mas veio pra cá, passou por essa experiência, passou pelo mundo e não sabe responder quem é você, quais são suas qualidades, o que você gosta, o que você não gosta, o que você tem para melhorar. Tem uma frase que diz: certifica-te de ver pelo menos um defeito teu morrer antes de ti. Será que nós temos buscado isso? Buscado combater os nossos defeitos? E convenhamos o quão difícil isso é. O quão difícil é estipar os nossos, limpar dos nossos defeitos, desamarrar dos nossos vícios. Como é difícil. É laborioso, é complicado, é dia após dia. A gente vai ali desamarrando de um vício, depois descobre que tem outro, depois um outro, e aí vai inventando desculpa. Aos médios que recebem, né, essas informações, estão em todos os lugares. O que temos feito com essas informações, com esses bálsamos de luz que têm chegado? Temos sido a figueira que entrega o figo? Ou ela está secando? Ou recebemos uma mediunidade e não sabemos como usá-la a prol de nós, ou a prol da humanidade, que é o principal, né, de promover esse progresso? Então convém a nós refletirmos sobre isso. E aqui eu já gostaria de fazer um link com a pergunta de 798 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec questiona se o Espiritismo se tornará uma crença comum. E a resposta foi sim. E uma questão bastante interessante é que nós temos que entender que o Espiritismo, a crença que ele propõe, na verdade não é algo novo, mas que a humanidade já vinha falando sobre isso há muito tempo. Já sempre se falou de alma, sempre se falou de espírito, sempre se falou de reencarnação. O que o Espiritismo fez foi, através da razão, através do discernimento, juntar essas ideias e facilitar a caminhada de cada um de nós. Só que na própria resposta ditada pelos espíritos superiores, eles nos falam que o progresso é gradativo e que o espiritismo, essa crença, ela vai passar por muitas lutas, principalmente lutas de interesse. E pessoal, convenhamos, quando nós paramos para pensar no impacto de que algumas coisas que o Espiritismo nos coloca e que se a gente não medita sobre isso, o impacto que elas têm na nossa vida, o que eu tô querendo dizer com isso? Será que nós realmente acreditamos na reencarnação? Porque, pare e pense, suponhamos que eu sou uma pessoa que já nasci em boas condições, eu tenho ali grandes condições financeiras e tudo mais. E o Espiritismo prega que não é que você tem que sair aí doando tudo e tudo mais. Não, não é isso. Mas, se isso foi confiado a você, isso será cobrado. Você concorda que chega um momento em que o material talvez terá que ser sacrificado para que haja uma evolução espiritual? No seguinte sentido, eu tenho muito o que dá, materialmente falando, mas sou muito avaro. E aí, a teoria da reencarnação me explica que isso me será cobrado, né? Isso daí, por exemplo, para uma pessoa que é muito gananciosa, para uma pessoa que que tem o interesse de ter cada vez mais posses, vocês entendem que ela lutará contra essa crença? E falará que ela não é verdade, que ela é fruto de não sei o quê? Entendem? Eu coloquei esse exemplo para que a gente possa fazer uma autoanálise. Quantas desses conhecimentos, esses bálsamos de luz que nos são entregados, que nós deixamos ali no escanteio, ou falamos: isso aqui eu não acredito muito não, porque talvez esbarram no interesse nosso. Entendem? Acreditar nisso daqui para mim é um pouco complicado, porque se... Entendem? Então, vai muito da gente fazer uma autoanálise e de pensarmos assim: nós acreditamos somente naquilo que nos é confortável? Nós somente buscamos estudar aquilo que nos interessa? Isso é um ponto bastante interessante, porque é aquela famosa zona do conforto, né? De nós ficarmos somente onde nos agrada. Eu não vou consultar tal autor, ou não vou ver tal livro, porque não condiz com os meus ideais. Por que não? Por que não? Então essa mensagem vem justamente a nos mostrar o seguinte. Olha que interessante isso, né?
Nós somos uma árvore que é convidada a dar frutos à humanidade, principalmente agora na época em que vivemos de renovação espiritual. Que nós precisamos nos conectar e nos sintonizar com esse padrão mais sutil e entregar cada vez frutos melhores à humanidade. Nós devemos buscar fazer isso no limite das nossas forças e com o meio que nós possuímos. Ok. E é pensando nessa ideia que o Emmanuel, na mensagem Médios Iniciantes, nos convida a refletir sobre aqueles irmãos que estão iniciando a caminhada da mediunidade. E eu entendo, quando eu li essa mensagem do Emmanuel, eu realmente me identifiquei no sentido assim, de sermos extremamente entusiasmados, de estarmos entusiasmados, de queremos fazer muitas coisas, de queremos abraçar o mundo, de ir para reunião pública, de poder ajudar o amigo, e não sei o que tem, e fazer oração, e tudo mais, e tem. E ele fala, acalma, acalma. No seguinte sentido, que todos precisamos de orientação. E precisamos ser orientados por mestres disciplinados, gentis e amorosos, que nos ensinem como conduzir essa mediunidade. E ele fala uma questão bastante interessante que é, regra básica, é o dever de estudar. Nós devemos ter ali o estudo contínuo, porque o estudo ajuda a formação do discernimento. E ele fala de trabalhar para merecer. Então a primeira coisa, muitas vezes a gente já fala, não, eu já quero aplicar, eu já quero ir lá e palestrar, eu já quero ir lá e ajudar, eu já quero ir lá e participar da sessão. Primeira coisa, estudo. Participar de um grupo de estudo, fazer um estudo individual, verificar as informações, verificar se está tudo certo. Mas estudar como? E aqui eu faço até um parêntese, né? É muito comum chegarmos na casa espírita e isso desmotivar principalmente os jovens. Ah, mas tem que estudar. Mas estudar o quê? Ah, mas. E tem que estudar. E deixa aquele jovem ali, não funciona assim. Quando nós falamos da ideia do estudo, é de pegarmos que seja uma obra básica. Vamos pensar em um livro dos Espíritos e refletir sobre aquelas ideias. Ah, aqui está falando sobre a ideia do esquecimento do passado, da teoria da reencarnação. O que que isso quer dizer? O que que a doutrina espírita nos fala? Por que que eu esqueço do passado? Por que que eu vim para cá? Por que que chama provas e expiações? E mais do que a teoria, é pegar essa informação e unir com a nossa experiência, com a nossa vida e falar, nossa, realmente faz sentido, realmente bate, porque senão vira um decoreba. Porque senão é uma crença mal fundamentada e acaba não servindo de nada. Nós precisamos tirar um momento para fazer essa introspecção, de olhar para dentro de nós e verificarmos aquelas informações que nós estamos lendo, qual delas condiz com a nossa vivência, faz sentido. Aquilo que nós não entendermos, procurar alguém que já está um pouco mais à frente no estudo e assim por diante. E a questão do trabalho é porque muitos, nós já vimos isso também em vídeos anteriores, ficam somente no estudo, como diria o André Luiz, no amor teórico, e não vão para o amor prático, de realmente ajudar e de realmente fazer. E tem um problema, quando geralmente queremos ajudar, nós buscamos aquelas ajudas que, meu Deus do céu, que sejam grandes eventos, muitas pessoas. E a mensagem que nós vimos em vídeos anteriores nos diz o seguinte: quando faz isso, você busca ajudar para os olhos do homem ou para os olhos do Pai? Quando você busca fazer essa ajuda, você busca ter o reconhecimento de todos? Porque ele fala, nas atitudes pequenininhas também são extremamente valiosas. Ajudar a limpar um local, ajudar a cuidar de uma criança, ajudar um idoso que precisa de ajuda, enfim, em N situações, N situações. Dentro, por exemplo, de uma sociedade, existem vários afazeres que nós poderíamos estar fazendo. A pergunta é, o que nos impede? Muitas das vezes nós queremos fazer, querendo já receber algo em troca. E quando nós não visualizamos essa troca, a gente acaba não fazendo. Ou seja, não fazemos pelo bem que aquele ato tem, mas fazemos buscando algo em troca, né? E aí eles continuam. Os médiuns são justamente servidores para a edificação do aprimoramento e da felicidade. E ele finaliza a mensagem dele, eu gostaria de ler até na íntegra o último parágrafo, que eu achei muito interessante, que ele colocou o seguinte, ó. Ele diz assim, médiuns para fenômenos surgem de toda parte e de todas as posições.
médiuns para a edificação de aprimoramento e da felicidade entre as criaturas são apenas aqueles que fazem autênticos servidores da humanidade. Ou seja, médiuns para fenômenos está espalhado aí, e tem um monte, e realmente como tem, todos nós somos. Mas aqueles que realmente vão produzir algo para o bem da humanidade é aqueles que estudarem e buscarem ser autênticos no seguinte sentido: faço pelo bem de fazer e porque me é pedido isso. Eu venho para cá para entregar o melhor que eu posso, e assim então vou fazê-lo. Bom, são com essas reflexões que a gente finaliza com a mensagem de André Luiz, que inclusive nos inspirou ao título deste vídeo. A mensagem de André Luiz é: algumas atitudes que o orador espírita deve evitar. E aqui nós decidimos ler com vocês na íntegra essa mensagem e ir discutindo. E fazemos uma autoanálise para pensarmos quais dessas atitudes nós estamos tendo e o que fazer com relação a isso. Vamos juntos? André Luiz diz o seguinte: algumas atitudes que o orador espírita deve evitar. Falar sem antes buscar a inspiração dos bons espíritos pelos recursos da prece, ou seja, falar sem antes orar. Desprezar as necessidades dos circunstantes, ou seja, eu coloco a palestra acima da necessidade de alguém que está ali, que precisa de algo muito mais urgente, de uma comida, de um alimento, de um abraço, do que aquela fala. Empregar conceitos pejorativos, denotando desrespeito ante a condição dos ouvintes, ou seja, utilizar um vocabulário baixo. Introduzir azedume e reclamações pessoais nas exposições doutrinárias é eu começar a falar alguma coisa e começar a pôr meu desabafo ali. Ao invés de elevar o padrão da consciência dos meus ouvintes, eu coloco a consciência deles lá embaixo. Ao invés de levar a consciência para padrões do bem, para os padrões da evolução, do progresso, eu coloco ela ali embaixo. Quantas vezes nós vamos assistir uma palestra espírita, ou qualquer palestra que seja, e saímos pior do que entramos, que fala só coisa ruim, que não nos ajuda? Ele continua: atacar as crenças alheias, conquanto se veja na obrigação de cultivar a fé raciocinada, sem endossar ritos e preconceitos. Então, o ataque, né? Uma coisa é você levar ao raciocínio, mostrar diferentes caminhos, e outra coisa é você atacar na tentativa de rebaixar e colocar sua crença acima dos outros. Isso não é legal. Aquele que sabe o verdadeiro poder de que uma crença tem na vida de alguém, respeita a crença dos demais, né? Esquecer as carências e as condições da comunidade a que se dirige, censurar levianamente as falas do povo e desconhecer o impositivo de a elas se referir, quando necessário, a fim de corrigi-las com bondade e entendimento. Então eu censuro aquele que dialoga comigo, eu não quero te ouvir. Ou quando ele vai falar algo que eu deveria falar e ajudar a corrigi-lo, eu fico calado. É ser compassivo, né? É ser espectador diante de você ver que um amigo tá cometendo uma atitude ruim e você, não vale a pena. Cabeça dura, eu não vou falar. Ele fala que não é bom essa situação. Situar-se em plano superior como quem se dirige de alto para baixo, então eu estou acima de vocês. Adotar teatralidade ou sensacionalismo. Vincular consolo em base de mentiras ou injúria em nome da verdade. Ignorar que os incrédulos ou os adventícios do auditório são irmãos igualmente necessitados de compreensões quais nós mesmos, ou seja, que estamos na mesma posição, a diferença é que um fala e o outro escuta, mas todos ali precisam daquilo que é dito. Fugir da simplicidade. E ser simples não é ter pouco, mas é nunca depender de muito para fazer muito, ou seja, é com pouco fazer muito. Colocar frases brilhantes e inúteis acima da sinceridade e da lógica. Ou seja, é você pegar uma palestra e recheá-la com renomes e frases e citações, mas a sinceridade do coração, a lógica por trás, se faz sentido, se não faz, adaptar para o público, olhar nos olhos das pessoas, verificar se aquela informação faz sentido. Não, eu prefiro ir lá e pegar frases prontas, eu prefiro ir lá e pegar aquela frase de efeito e que no fim acabam tirando o mais importante, que é a sinceridade. Nunca encontrar tempo para estudar,
de modo a renovar-se com o objetivo de melhor ajudar aos que ouvem. É o que nós vimos na mensagem do Emmanuel, a importância de estarmos estudando continuamente, sempre renovando, buscando novas formas de pensar, novas formas de ver o mundo, uma nova forma de explicar. Uma questão que eu sempre me cobro: vou dar uma palestra, é o mesmo tema, não gosto de usar a mesma palestra. Ah, Júlia, mas você não pega nenhuma base? Pego, mas eu tento usar novas palavras, tento usar novas citações, tento buscar novas informações. Por quê? Porque nós nunca sabemos tudo sobre um assunto. E renovar os olhares, renovar os pensamentos é a melhor coisa que nós podemos fazer. Né? Ensinar querendo aplausos e vantagens para si, esquecendo-se do que o esclarecimento e da claridade que deve aos companheiros. Né? Por fim, porém não menos importante, ele finaliza: ide e pregai o reino de Deus. Conclamou-nos o Cristo. E o Espiritismo, que revive o Evangelho do Senhor, nos ensina como pregar, a fim de que a palavra não se faça vazia e a fé não seja vã. Então, quando pensarmos na exposição, em cultivarmos ideias que tão são importantes para nós, que tanto nos ajudam, que possamos pensar os meios adequados de fazermos isso e como temos feito isso. Que possamos entender que mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma palavra que consola o coração daquele que ouve. Que possamos então ter fé, que possamos então ser instrumentos de amor e possamos então ajudar nessa renovação que a vida nos pede. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!